Só porque o Djalma, o outro você entregou, né? Oi, gente, boa noite. Graça e paz. Bom, aconteceu um negócio muito doido, a gente só esqueceu disso, de combinar isso, né? Na verdade, queridos, boa noite, graça e paz. Tudo bem? Feliz com Jesus? Jesus feliz com vocês? Ó, tá aumentando, tá aprendendo direitinho, né? Eu acabei de dizer para o Djalma, a gente ficou durante o dia, eu ministro, porque era isso aqui, o do script, né? Mas, como eu falei, eu vou perder esse cara aqui, eu falar, a igreja já está me ouvindo falar o mês inteiro, o ano inteiro, vou aproveitar os caras aqui, né? E aí, a última conversa agora que eu tive com o Djalma, e aí? O que você sente? Eu falei, cara, eu não sinto nada, mas eu não vou te perder aqui não, vai você que vai ministrar, né? Porque a turma quer te ouvir, eu também quero te ouvir. Aí me solta isso, ele falou, não vou não. Falou, Deus está bagunçando o nosso coreto aqui, então vai lá. E eu sei, cara, eu estava orando para ele não vir na ministração. Eu falei, vai descansar, rapaz, descansa, você veio cansado de São Paulo. Falei para o outro, você veio de Curitiba, vai para a cama, fica lá descansando. Não quiseram, eles querem me ouvir, o problema é deles, né? Vão ter que ouvir. Então, esse era a nossa programação. Aliás, não era de ontem, era o Djalma, mas assim foi foi um presente de Deus para nós, não só pela palavra que nós recebemos ontem, mas também por conhecer esse cara é fantástico. Ele fica ali, não me deixa nem louvar direito, fica falando, fala de tudo, entendeu? Ele não para, ele zomba da gente, né? Mas eu ganhei um amigo, que vai estar sempre aqui com a gente, e esse amigo tem o DNA, né? Tem aí a mão, o dedo, tem o jeito, né, do Djalma, um discípulo do Djalma, e isso é muito precioso para mim, porque eu não tenho uma amizade com o Djalma, né, da agora não, é um amigo que eu aprendo muito, sem caminhar muito de perto com ele, mas ele é um cara encorajador, assim como é também o meu pastor Luciano, é um cara encorajador, que vê na gente o que a gente não vê. Então esse rapaz, quando fala comigo, eu me sinto maior do que ele. Eu te compreendo, viu, John? Te compreendo, né? Por isso que você é assim, mitidão, porque você se acha, né? Mas o Djalma que fez isso, é uma cria do homem. Então, glória a Deus pela vida de vocês, e ore por mim quando estiver ministrando essa palavra aqui. Eu sei que é a palavra de Deus, e Ele vai falar conosco com toda certeza, amém? Glória a Deus. Obrigado aí pelo gesto de vocês, isso é muito bom para os pastores. O Djalma acertou na mosca, porque ele disse assim para mim, eu não consigo ver uma conferência que o pastor Sênio não ministre uma palavra, né? E uma experiência dessa, mas mesmo assim, era ele, até aparecer esse vídeo bendito aqui, era ele, sabe? Ele estava ali, já tinha visto a ministração, já está, mas vai dar tempo para isso. Mas eu creio que o Senhor nos deu algo para esse tempo, e é como nós vamos terminar isso. É mais importante do que como nós vamos começar isso. É claro que o Senhor vai nos direcionar através da palavra, mas o final que o Senhor colocou no meu coração tem tudo a ver com o que nós precisamos nesses dias. Nós vivemos um tempo muito bom de igreja. Eu estou falando da igreja local, mas eu estou falando da igreja de forma geral. Mas eu entendo, eu tenho comentado, tenho falado isso com o Jorge, com o Kelly, entre nós, e também os discípulos ali mais de perto, na célula, que eu estou crendo já, talvez há uns 2 anos, ou 1 ano e meio para cá, eu tenho sido mais enfático nisso, de falar um tempo novo, um movimento novo de Deus. E eu assim não estou, se eu fosse basear, querido, na minha condição física, eu estou cansado bastante, querendo um pouco de férias. 64 anos, já não tem aquele pique mais, eu ainda assim sou jovem, sou um Caleb aí, né? Mas não é como antigamente, você cansa mais, um pouquinho mais de dor, barriga já maior, dificuldade de perder isso, mas em nome de Jesus vai embora, amém? Amém, amém se eu fizer alguma coisa, se não tem amém, não vai não. Mas eu sinto um movimento de Deus na igreja,
E tudo que nós temos ouvido é palavras proféticas, liberações proféticas, é direcionamento, né, bíblico, tudo nos impulsiona para isso. As pessoas perguntam, às vezes, a gente vai ministrar em algum lugar, não saio muito, mas onde sempre que tem um contato, alguém, como é que está a igreja? Eu falei, a gente está num tempo novo, está muito gostosa a igreja, está muito legal, a igreja tem entendido, nós temos, né, ministrado a igreja, esse movimento de Deus está muito perceptível, é notório que Deus está fazendo algo diferente. Deus sim está levantando uma geração de pessoas que querem ser curadas, que querem conhecer o seu propósito, que estão dispostas a ser perseverantes, resilientes, pessoas tão focadas. Hoje eu quero ministrar sobre isso, é isso que nós não podemos perder. Quando vem alguém de fora que não conhece a nossa realidade como igreja e fala aquilo que nós estamos pregando, nos direciona naquilo que nós estamos procurando viver, aprender e crescer, isso só testifica e ainda nos anima mais. Isso é para trazer o coração daqueles que ainda não compreendeu essa dimensão do chamado, do desejo de Deus para essa casa, para trazer essas pessoas para esse lugar, para esse ambiente profético, para esse ambiente de adoração a Deus. Mas nós não estamos falando de canções, nós estamos falando daquela adoração que, se todo mundo entrar aqui e não falar nada, ela está acontecendo. É uma adoração que independe, do que nós cantamos ou poetizamos. Não, é uma adoração pelo que nós entendemos o que Deus quer. Deus quer que eu fique quietinho, é a minha adoração. Deus quer que eu pule, que eu dance, Deus quer que eu faça alguma coisa, e eu estou vendo, porque eu vejo uma alegria estampada. Querido, eu estou vendo um povo aqui trabalhando, eu estou vendo esse pessoal do gourmet, que sempre foi um dos ministérios bastante exigidos aqui, todos, Ministério do Estacionamento, pessoal, todos os voluntários, eles estão, você olha na cara dele, é uma expressão de alegria. Isso é bom, é gostoso. Qual é a leitura que nós temos disso? Há um entendimento. Eu estou vendo gente, que estão envolvidas no processo, que pessoas, que vieram aqui, estão comendo nas minhas custas em casa, dormindo na minha cama, vão tomar banho na minha suíte. Eu tenho que ficar esperando eles, mas estão aqui para ajudar, vieram para ajudar pessoas que nem são da igreja. Então, eu vejo nisso um movimento de Deus nos levando para o desejo do coração do Pai. Existe alguma coisa melhor do que você estar no plano? Você sabe, você está no plano, porque quando você entra ali, é aquele lugar que a gente não consegue tirar o olho. Eu sempre falo da minha experiência de conversão por isso, porque eu entrei num ambiente em Deus. Sabe, John, quando eu entrei naquela reunião, eu nunca tinha lido Bíblia, eu nunca tinha ido numa igreja de crente, eu não gostava de crente, eu não queria ouvir crente, mas eu decidi ir naquele lugar, e aí, naquele lugar eu tive um encontro, eu não vi ninguém, eu não tive uma visão, não tive nada. Aliás, eu não vi nem quem estava pregando, não vi nem quem estava tocando, eu só chorava, eu e a Márcia, quebrantado naquele lugar, chorando. Mas o meu espírito entrou em contato com alguma coisa que eu não sei explicar, e eu disse para meus amigos daquela semana, não sei explicar o que aconteceu, mas algo entrou dentro de mim, eu não consigo ser mais o cara do churrasco, da cerveja, das palavrões, das besteiras, das piadas, não consigo. Eu estava focado naquilo, tão focado que poucos dias depois, sabe o que eu fiz, John? Não contei essa para você ainda. Eu falei, eu vou dizimar os anos que eu não era convertido. Eu tinha 30 anos, era muitos anos, eu tinha bastante dinheiro guardado, peguei tudo aquilo, falei, vamos construir uma igreja grande, porque eu fui para uma igreja pequenininha. Aí nós dizimamos, pegamos aquele, não sei quanto dá, porque eu também não sei nem quanto que eu tinha ganho, mas eu achei que eu estava dizimando, eu estava mesmo, Deus sabe. Eu fiquei louco, eu não conseguia olhar para outra coisa. Eu havia entendido, eu entendi. Agora eu sou salvo. Agora eu não sou aquele perdido, eu não sou uma pessoa sem identidade. Agora eu tenho um pai. Eu tinha meu pai e minha mãe. Agora eu tenho irmãos. Aqueles crentes enchiam a sorveteria. Eles pediam dinheiro emprestado e não pagavam. Eles tomavam sorvete e não pagavam. Eles faziam, e eu estava morrendo de alegria. Eu tomei duro até de Deus por dar demais, as pessoas começaram a aproveitar. Deus, cuidado, você está enchendo a barriga de gente para eles ir para o inferno, cuidado. Querido, o dia que a gente tem um encontro
E a gente entende o propósito disso, porque encontro. Quando eu fui encontrar com a Márcia a primeira vez, sempre que eu conto aqui, a primeira vez que saí com ela, eu olhei na carinha: vou me casar com você. Você é a última namorada e eu vou me casar com você. E ela assim achou eu um louco, né? Eu falei: não tem problema, eu vou casar com ela mesmo, né? Vai ter que casar com o louco. Porque eu não via outra possibilidade mais. Só que eu comecei a usufruir de outras regalias, de outras coisas melhores, com a intimidade que foi crescendo, sabe, me aprofundando nesse propósito. Eu vou me casar com ela, então ela é a mulher que eu vou cuidar, ela é a mulher que eu vou amar, ela é a mulher que vai viver comigo para sempre, não existe nenhuma outra possibilidade. Aí eu fui entrando naquele ambiente com ela, e um dia a gente firmou, né, uma aliança, no padrão bíblico, sem conhecer Jesus e sem nada, debaixo de um crucifixo, debaixo de um monte de estátua, mas lá nós falamos que nós íamos ser fiéis um com o outro, e o nosso propósito era viver essa aliança, e é o nosso propósito até que um de nós dois vamos sair daqui. Mas era o meu propósito, meu foco é para ela, é a mulher mais linda, é a mulher mais aconchegante, é a preciosidade da minha vida, e aqui na terra ninguém é mais importante, ninguém tem maior atenção do que ela, porque eu tenho uma aliança com ela, meu foco é para ela, meus melhores presentes para ela, minhas melhores palavras para ela, o melhor do meu corpo é para ela. Não sei se tem alguma coisa, mas é. Eu não sei se ela mente, mas de vez em quando ela me vê no quarto lá e ela diz: uau. A palavra que eu mais ouço dela lá no quarto, nossa intimidade, é o uau. Uau. Às vezes um ai, mas o uau é mais aí. Você sabe, Djalma, que eu amo isso que eu estou fazendo agora, e às vezes eu vou a alguma igreja e a gente se diverte. Eu só contando histórias e falando, eu gosto mais disso do que de pregar. Eu acho que Jesus fazia isso, né? Saía e ficava contando história. Mas vamos ler Bíblia, senão ninguém vai falar que a gente não é crente. Ler Bíblia, vamos orar e vamos pregar, né? E vamos fazer apelo no final, e no final a gente vai ter uma festa de unção. Você acredita? O Keller já deu aqui a abertura, e eu creio que Deus já começou a fazer. E você está pronto para isso? Você está pronto para... Sabe, o crente faz coisa louca. Lembra quando eu conto para vocês? Nós tínhamos, Jonas, escuta aqui, para de conversar, rapaz, eu estou pregando. Aí ele fazia a gente sair com a Bíblia no meio da cidade gritando Jesus, Jesus, todo mundo xingava a gente, tudo. O centro da cidade, é uma cidade grande, gente, 200 mil habitantes, e a gente para o centro, dando volta na igreja católica, gritando Jesus, Jesus, com a Bíblia na cabeça, e esse pastor fazendo a gente marchar, debaixo de chuva, era um negócio louco, né? Crente tem essas coisas. E no final a gente faz uns trecos aqui, uns corredores aqui, uns vai levar umas porradas, umas tapas, uns pedala robinho, mas você vai sair daqui cheio da unção, amém? Aleluia. Então dê um aplauso forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu queria te pedir já, querido, às vezes nós temos esses congressos, sei lá o que, chamam, não sei nem como é que chama, qual é a diferença de congresso, seminário, de conferência, para mim é tudo a mesma coisa, né? E aí as pessoas escolhem um dia para vir, ou se vem num dia, não vem no outro, querido, você perde muito quando faz isso, porque Deus, quando Ele começa algo, Ele tem... Deus tem um processo, ele não vem com tudo, nunca foi assim, ele é processo. Então você que veio aqui ontem, está participando desses 2 momentos e virá amanhã, porque amanhã nós continuamos esse final de semana, amém? Então você vai sair com muito mais munição para disparar em cima do inimigo, né? Você já sabe, né, o tema da nossa conferência é propulsão. E esse é o objetivo de Deus, fazer o Kelly. Eu falei para o John, não vou pregar mais, desde já uma vez que o Kelly subiu aqui, já falou um monte de coisas que eu vou falar, então não sou eu mesmo. Você tinha que soltar esse vídeo, né, menina da mídia, né? Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de alcançar e ganhar o prêmio do chamado celestial
de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por ser tão bom estar nessa comunhão de irmãos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar olhando para essas famílias preciosas, ansiosas por Te ouvir. Que eu não atrapalhe o Teu plano, Pai, que eu venha a ser sensível à Sua voz, eu possa Te compreender, Pai, eu tenho essa sensibilidade e a obediência de mudar qualquer coisa que eu escrevi nesse lugar. Tudo que eu preparei está, Pai, submetido à Sua vontade. E eu oro, Pai, que o Senhor tome conta, direcione esse momento da forma que o Senhor quiser, como eu tenho entendido com meus irmãos, ter sido assim até agora. Pai, eu acredito mesmo que o inferno está preocupado com essa reunião. Ele designou, Pai, demônios para atrapalhar, para trazer prejuízo, com desatenção, incredulidade, frieza, indiferença com essa bendita palavra, essa semente do céu lançada sobre nossos corações, Pai. Por isso eu declaro agora que nada do inferno entrará nesse lugar, nenhum intento de Satanás. Nós proibimos todo e qualquer demônio de penetrar, de entrar nesse ambiente, que ele seja cercado com Teu fogo, nos guardando e colocando a nossa mente, Pai, a Te ouvir, e essa palavra possa produzir todo o intento do seu coração. Sejamos obedientes a ela, e ao sairmos desse lugar, nunca mais, Pai, voltemos a esse momento que estamos, que não venhamos mais a estagnar, mas prossigamos no nível mais alto de comunhão. Oramos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Espírito, tenha liberdade, faça o que quiser, quando quiser, Pai, como quiser. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Querido, essa palavra impulso quer dizer você empurrar para frente, é você impulsionar algo para frente. Não existe impulso para baixo, o impulso ele sempre vai, né? E se for para baixo é porque tem esse para baixo é para o alto, é para alcançar algo positivo, não é negativo. Mas não há nada na nossa vida, nada na nossa vida de fé, na nossa vida comum, na nossa vida secular, profissional, nada acontece sem que nós sejamos impulsionados. Propulsão, ela é o principal sistema de míssil, né, de um míssil, ou outro veículo. Isso aqui eu peguei numa explicação, no significado de propulsão. Então, propulsão é o principal sistema de um míssil, ou outro veículo que inclui motores, tanques de reforço e todo equipamento associado necessário para garantir a desejada operação do motor no solo ou em voo, e para dar necessário impulso a fim de progredir o veículo através de todas as fases do seu percurso. Então já fica de cara que propulsão não é algo para somente dar partida. A gente sabe que tem vários estágios de lançamento de um foguete, e quando ele chega num determinado ponto, aquele combustível usado até ali, aquela cápsula precisa sofrer uma nova impulsão ou propulsão para ela continuar. Isso fala para mim, eu posso trazer esse paralelo, né? Essa analogia de que a nossa vida também precisa ser assim. De tempos em tempos, de estação em estação, de grau em grau, nós precisamos sofrer um impulso, e é o que nós fazemos aqui, especialmente, todo o tempo nós fazemos, mas especialmente na nossa conferência propulsão, que estamos voltando de todos os departamentos, os ministérios estão voltando, as células, as atividades. Então nós precisamos isso constantemente. Não existe nenhum avanço sem propulsão, assim como não existe propulsão sem o investimento de energia, sem que muita energia seja empregada. Um foguete, querido, um avião, um navio, a gente não tem noção, a gente acha caro uma passagem de avião, mas para tirar um avião do chão, querido, não custa R$100 lá no posto, R$250 de combustível, não, senão a gente não tem noção o que é para tirar um avião comum que nós voamos aí. Eu tive a curiosidade, fui tentar ver, mas é em torno de 480 milhões de dólares gasto para tirar um foguete do chão. Você calcula isso em bilhões de reais. Tudo isso, querido, né? Tudo isso, o avião, o foguete, as pessoas, um simples salto que nós damos, tudo isso é movimentado por uma força que vai propulsionar. A vida cristã
como eu disse, ela não é diferente. Para um avanço nosso rumo a um propósito de Deus, será necessário que a gente empregue uma força contínua. Não é uma força que eu faço um dia, não é uma leitura que eu faço um dia, não é a oração de um dia, não é o jejum de um dia, não é a consagração de um dia, não. Isso não me levará ao final que Deus deseja, não vai fazer. A nossa vida, ela é uma vida de contínuo movimento em direção ao nosso propósito. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, fica muito fácil a gente perceber que muitos homens e mulheres, eles foram impulsionados, por suas convicções de continuidade, suas convicções de destino, convicções de propósito. Porque se a gente não tiver isso, para que propulsão? Se eu não sei onde eu quero ir, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, o lugar que eu estou é mais confortável. Não preciso me gastar, não preciso me mexer. Por isso que há muitas pessoas acomodadas, porque elas acharam o seu lugar de conforto e agora ali está bom, não quer investir força, não quer, porque esse lugar é o melhor lugar para se perder o propósito, porque o seu destino, pode ter certeza, você está aqui, mas você é cidadão do céu, você não vai viver aqui, você tem uma eternidade. O seu destino não está por aqui. Então, querido, sem isso em mente, retroceder na nossa vida é só uma questão de tempo. E a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. E aí o escritor, ele continua dizendo de que lado nós estamos. Mas nós, ele diz, não somos, porém, nós daqueles que retrocedem e são destruídos, nós não somos como aqueles que não creem. Não somos como aquele. Ele está dizendo, Deus não agrada dos que retrocedem. E para mim retroceder, querido, está mais além do que isso. Para o cristão retroceder é isso, ó. É retroceder. O crente que para, está retrocedendo. Isso aqui é uma palavra de ano para nós não somos. Ele está dizendo, você já me conheceu, sabe o meu propósito, você já não é mais desses que eu não me agrado. Você agora é como aquele que, você é daquele que crê, daquele que não retrocede, você não vai ser destruído por isso. Então, o elemento essencial para a gente perseverar no nosso propósito é o quê? A fé. Ela é um combustível tremendo, e por isso ela é tão combatida. Mas ela é combatida, mas também ela é muito enfatizada. Nós aprendemos muito na Bíblia sobre fé. Porém, fé, querido, sem propulsão, fé sem arranque, fé sem avanço, ela é morta. Tiago 2,14 fala isso. Meus irmãos, que interessa se alguém dizer que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Ele está dizendo, ficar parado, não fazer nada. Você pode ficar orando o tempo inteiro, você pode, se bem que isso também é fazer, mas uma oração, um jejum, uma decisão, sabe, algo que nós fazemos de encontro à palavra de Deus, não nos mantém parado, não nos permite que a gente fique parado, porque os nossos olhos são abertos para tantas necessidades, que o reino tem, que o mundo tem, que a família tem. Tudo à nossa volta carece, a própria natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Tudo à nossa volta grita por Deus. E como Deus vai ser visto? Quando um homem de fé que tem um propósito, está focado em algo, ele se levanta e vai fazer alguma coisa por aquilo que o cerca, que está gritando, está pedindo uma atitude. Mas muitas coisas que podem interromper o nosso avanço, a nossa propulsão, ou algo, um objeto, ou a propulsão de uma pessoa. E isso acontece quando nós não observamos o que diz o nosso manual. Você já viu, a gente de vez em quando pega uns documentários, como é o treinamento de um astronauta para entrar num negócio daquele, no avião, piloto de avião, quantas horas, o seu treinamento, quanto que ele precisa para poder pilotar, para poder manusear tudo aquilo ali. O manual daquilo deve ser algo
muito grande. A gente compra um teclado, né, quer desfrutar dele tudo, lê 3 páginas do manual. Se tiver em inglês, dá bem informação, a gente não entende, porque também já é mais uma área que a gente não se esforça. Aí você vai no manual do português, que já foi traduzido, já não fala muita coisa, e a gente quer tirar tudo que ele dá. A gente ouve a música americana, ouve tudo americana, a gente está louco para ir em Nashville, ouvir uma equalização por lá, mas o cara não tem, a gente tem o mesmo equipamento, não consegue fazer a mesma coisa. Por quê? Eles são praticamente o manual. Nós não gostamos nem de ler manual. Você já leu o manual do teu carro? Da sua TV? Duvido. Aí a gente fica ligando para amigos, né? Antes eu enchia o pessoal aqui, eu tenho dó de alguns caras, até hoje eu ligo para alguns, mas eu ficava ligando para eles o dia inteiro. Meu computador desligou, meu computador ligou, eu estou apertando aqui, não dá. Você acredita que um dia eu comprei uma Fielder, e você sabe, o carro automático, se você não tiver no P, ele não dá partida, pois o cara de malandro foi lá, trocou a bateria e não falou para mim que o carro não estava no P, e eu ficava e ela não dava nem sinal, mas é que não estava no P. Comprei uma bateria novinha, ralei. Se eu tivesse olhado o manual, eu tinha visto que se o câmbio não tiver no P, ela não dá partida. Mas a gente não gosta de ler manual. Sabe por que a maioria dos crentes estagnados? O crente não tem visão, não tem propósito, não tem foco, não é resiliente, porque ele acredita só no que alguns poetas ou alguns animadores das plataformas por aí diz. Aí ele fica ouvindo, ouve um, ouve outro. São animadores, eles estão falando melhor para você, mas tem coisa que não se movimenta vivendo melhor. Querido, para você enfrentar, eu não enfrentei. O máximo que eu fiz foi dar uma voadinha naquele paraquedas lá na Tailândia, que subi, já foi muito bom demais, mas eu fiz um treinamento ali, bom treinamento, uns 3 segundos, 3 minutos e meio de preparação para subir gordo desse jeito, naquele negócio, tem que preparar um pouquinho. Eu só ouvi os caras dizer umas palavras, eu falei, eu topo, você topa, me topo, então vamos. Mas esses caras gastam, eles gastam energia, eles emagrecem, é um negócio de louco, querido. Esse Djalma já foi mergulhador, estava com eles hoje, me senti um crente. É a única coisa que você pode sentir perto dele, falando que ele já pulou de sei quantos saltos, 400 saltos de paraquedas, já mergulhou não sei quanto. Eu falei, meu Deus, ele e o Daniel conversando, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu dava estilingada nos passarinhos quando era criança, né? Era o máximo da minha aventura. Nadava no Rio Tietê. Aleluia. Então nós vamos compartilhar alguns princípios e atitudes que certamente vai fazer toda a diferença no avanço da nossa caminhada com Deus, amém? Vamos olhar para esse texto, eu quero trazer aí 4 elementos que vão servir de combustível para nós, para nos propulsionar profeticamente. Vamos sair daqui diferente? Diga comigo, propósito, foco, libertar-se do passado e resiliência, amém? Primeiro, propósito. Sabe o que é propósito? É saber o que eu tenho que fazer. É simples. O que é um propósito? Saber o que eu tenho que fazer. Isso é propósito. Agora a pergunta é: nós sabemos o que nós temos que fazer? Quase nunca. Jesus, quando você entra, as meninas do jogo aqui, não é verdade? Quando vem um técnico novo, você não sabe o que vai fazer, não sabe onde ele vai pôr. Como é que nós vamos conseguir saber? Perguntando para quem nos contratou, para quem nos alistou. Nós vamos perguntar qual é a minha função, qual é o meu papel, aonde eu vou atuar, de que forma eu vou atuar. Nós precisamos saber. É a intenção de fazer algo, é um projeto, é um desígnio, aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade, é um intuito. Esse é o propósito. E todos nós precisamos ter. O propósito é uma sensação profunda de direção, sabe, e significado em tudo aquilo que nós fazemos. Isso é propósito. Eu sei que eu estou na direção certa. O que eu estou fazendo não é uma coisa que começa em mim, termina em mim, tem um significado maior. Eu estou cumprindo algo que vai trazer significado ao meu espaço, à minha família, ao reino que eu sirvo, ao meu Deus, aos meus irmãos. Tem um significado a minha vida. O propósito é isso. Você sabe quando você está no propósito. Tanto é verdade que a gente ouve muito pessoas dizer: eu não sei o que eu vou fazer, por onde eu começar. Irmão, comece.
Porque quando Deus mudou propósitos de pessoas, Ele não pegou, eu não sei se Mateus estava sentado lá, como alguns fazem, Mateus sentado lá, Mateus estava trabalhando. Então você vai no seu trabalho, uma hora Deus chega e fala, epa, esse aqui dá, porque é trabalhador, eu só vou mudar, como fazia com Paulo, eu vou para tal lugar, não, agora o propósito é para lá, vamos para lá, então não vai para cá, vai para lá. Deus vai pegar quem está em movimento, quem entendeu que tem um propósito, embora não saiba. O problema não sabe, não ter essa convicção, é não estar fazendo nada enquanto não tem convicção do propósito. Preguiçoso é um negócio complicado para Deus lidar. Não sei se eu estou falando uma heresia aqui. Esse propósito, ela é uma sensação profunda de direção e significado em tudo que nós fazemos. O propósito, ele é uma resposta à pergunta, por que é que eu estou aqui? O propósito é que essa resposta. Por que é que eu estou vivendo? Por que é que eu nasci agora? Eu não deveria nem ter nascido. Quando fala assim, não está acabado de propósito. Porque não existe essa pergunta para alguém que tem convicção do seu propósito. Por que eu nasci? Eu não deveria existir? Se essa é uma realidade, Deus vai mudar hoje na sua vida, amém, querido? Porque tem um propósito, e o seu propósito é grande, é tremendo, você não consegue nem pedir para Deus, de tão grande que Ele é. E eu diria que o maior deles é encontrar, o nosso propósito é esse encontro com Deus. Ele é muito mais que simplesmente a gente seguir, querer uma profissão, ou ter um bom emprego, ganhar bem. Isso é bom, mas existe um propósito que dá mais satisfação do que esse. Porque quantos nós conhecemos que se encaixa dentro disso, mas não se encontrou ainda? Conheço pessoas ricas que não se encontraram. Talvez encontraram uma busca, mas não um propósito. Nem tudo que nós buscamos é propósito. Perdemos muito tempo buscando muitas coisas que não são propósitos. Nós até sabemos, porque nós estamos naquela busca, naquele caminho, e a gente não está satisfeito. Estava contando para eles, no último ano antes de vir para cá, eu investia muito no estúdio, na escola, todo ano, principalmente no estúdio de gravação, e aquele ano algo bateu no meu coração, vai mudar tudo, amor, mas eu não vou investir um centavo esse ano, porque eu sei, há algo dentro de mim, uma mudança está vindo, eu não sei o que é, não tinha, fazia já algum tempo, mais de anos que não conversava com o Luciano, e não houve nenhuma conversa, e eu disse, não vou investir, porque vai mudar algo, parece que aqui deu. E naquele mesmo, foi 6 meses depois, o Luciano nos liga para vir para cá. Aí deu umas desculpinhas para Deus, mas Deus já disse, não, agora esse é o propósito. Aquilo, quando nós tivemos a última resposta do que buscamos para vir, que foi um pastor que sempre dizia não, e era a salvaguarda da Márcia, a Márcia falou, ele vai falar, não vai. Não vai, eles vão ficar aqui na igreja. Quando ele chega, o pastor diz, não, agora é o tempo de vocês irem. Quando é o propósito, querido, não tem teimosia, tudo corrobora, tudo coopera para aquilo. Mas é bom? Não é bom. Propósito não é o que é bom, é o que é certo, é o chamado. Deus não chama você para o que é bom, Deus chama você o que tem que fazer. Sabe, querido, algum tem que ser Marte. Numa guerra alguém tem que morrer para algum ter vitória. Mas morrer pelo reino é ruim, não é. Todo aquele que dá a sua vida por mim aqui, ele vai receber lá. Todo aquele que reter, que não dá, vai perder. Então é sobre criar essa nova conexão, que significa, ou que dá significado para aquilo que nós somos, ou que nós valorizamos, aquilo que nós contribuímos para o mundo por meio dele. E isso é o significado do propósito. O propósito tem a ver com a nossa satisfação de completar o nosso significado, não só aqui na terra, mas também no céu. E a ausência do propósito, ela não está relacionada com as dificuldades da gente realizar. Então não é sábio e não é verdade a gente dizer, está muito difícil, então
esse não é o meu propósito, porque tudo que Deus faz dá satisfação e alegria, só se for na tua vida, porque na minha não. Está aí, né? Preparou todo o tempo, meninão, uau, 17, 18 anos junto, né? Vou para Curitiba, se lascou. Por quê, querido? Não são as dificuldades que anulam o propósito, elas só aperfeiçoam o propósito. As dificuldades aperfeiçoam o propósito. O apóstolo Paulo diz no versículo 13: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Então, querido, cara, ele está dizendo: eu não cheguei lá ainda, eu não estou nem assim avolumado de orgulho pelo que eu fiz até aqui. Eu não estou nem preso por não ter conhecido ou não ter conseguido mais do que eu queria ou poderia. Mas uma coisa eu faço: minhas decepções não podem ser impedimento para o que eu tenho que fazer, para o meu avanço. Não deu certo hoje, vai dar amanhã. Eu não vou desistir porque uma coisa engrossou o caldo, ficou difícil. Ficou difícil, não é o que Deus queria. A vaca está coquinho. Conta para mim uma história do que foi fácil na Bíblia. Foi fácil para Jesus, foi fácil para Pedro, para Paulo, até para Maria foi fácil, para trazer o Salvador foi fácil. Foi para Abraão, Moisés, foi fácil? Não foi fácil para ninguém, mas a gente quer. Olha o que o crente usa. Está muito difícil, se não é de Deus não. Deveria falar: está difícil porque é Deus. Tem um exército de capeta do inferno lutando contra mim, lutando contra a minha vida para não realizar. Se está difícil, deve ser. Não estou nem dizendo que é também. Mas coisas de Deus, querido, não é fácil não. Não é fácil, mas é certo. É o melhor. Sabe, queridos, fazer, né? Esse fazer nosso ressignifica o nosso chamado todos os dias. Um dia que eu não faço nada, parece que está faltando alguma coisa no meu chamado. Fazer é isso. Então o propósito ele nos faz olhar para frente, perceber que nós resistimos, nós suportamos um pouco mais. Que esses levantes, né, contra a nossa vida, os prazeres, né, que nos cercam na vida, eles não são bastante para nos fazer desistir nunca. Isso é propósito, convicção. Eu gosto muito, eu sempre falo que gosto muito de Neemias, fofando Neemias. Aí junta Sambalat, Gesem e o outro camarada lá, Tobias, levanta, manda uma cartinha para Neemias: vem cá, para ter um tempo conosco, estava muito cansado, vem de férias, vem aqui, para ter um tempo. E aí os Neemias não vai, e os caras vêm reclamar. Neemias, você não foi na nossa festinha? Olha o que Neemias diz para eles: vocês não viram? Por isso mesmo eu mandei mensageiros a vocês com essa resposta: eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Por quê? Parar a obra para ir encontrar com vocês? Por quê? Eu vou deixar de ir no culto para ir na festinha de aniversário do primo, do cunhado, do compadre do meu cachorro. Estou numa grande obra. Não posso parar. Não posso parar. Sabe, querido, que o inimigo sempre fica fácil. Ó, Neemias, vem cá, você está reconstruindo essas muralhas, Jerusalém, está todo animadão, eu vou mandar um convite para você ir numa festa aqui. Vem cá, vem aqui. E foi dar uma dura nele, porque você não foi. Não, eu não fui, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu estou num grande propósito, eu não posso, e não é justo eu parar que eu estou fazendo aqui por causa de vocês. Tem muito crente parando a obra por causa de incrédulo, por causa de família, por causa de fofoca. Falaram de mim na igreja, e daí? Você está numa grande obra, você não tem tempo para ficar ouvindo fofoca, você não tem tempo para ficar ouvindo o diabo, você não tem tempo para ficar sendo impedido por coisas. Não! Você está numa grande obra, querido, por que você vai parar para ouvir essas coisas? Imagina, Deus olha, você já pensou que Jesus ouviu por mim, por você, querido? As besteiras que ele ouviu enquanto caminhava naquele trajeto para a cruz, quantas besteiras, vaias, acusações, xingamentos, cuspe.
Não, eu estou numa grande obra, gostosa, estou indo para a cruz, vou morrer por causa de vocês mesmo. Não compute a ele, não tribute a ele ou qualquer coisa assim, esse pecado. Estou numa grande obra, não posso parar por causa de vocês. E por vocês eu acrescentaria, no caso de Jesus. Então diga comigo aqui, eu estou executando um grande projeto. Eu não posso descer. Por que parar a obra? É uma pergunta. Por que parar a obra? Para me encontrar com você. E esse encontro nós podemos falar de enviado das trevas, de ocupações secundárias, de emoções feridas, de passado. Tem gente que para a obra para encontrar com o passado. E ele fica correndo a vida inteira atrás do passado. Sabe quando você vai encontrar o passado? Nunca. Porque está no passado. É daqui para frente. Daqui para frente. É o valor que nós damos ao propósito que fundamenta o nosso investimento para propulsioná-lo. É o valor que nós damos. Se o teu propósito não significa nada, você não quer sofrimento, você não quer dor, você não quer investimento, não quer nada. Quantos milhões, como quero dizer aqui, são investidos para propulsionar um foguete ou um ônibus espacial? Certamente muitos. Por quê, querido? Porque tem um propósito. E é esse propósito que é levado muito a sério, que é valorizado. É por isso que eles investem esses milhões. O nosso propósito, ele é mais valioso e ele deve ser fazer a vontade de Deus, o primeiro e maior. Qual é? Não importa o que seja, não importa. João 6,38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não está aqui, eu não estou aqui, Djalma, Johnny, ninguém está aqui para fazer a sua vontade. É daquele que nos enviou. Você está vivendo esse tempo nessa terra, porque você tem um propósito, tem algo a fazer, que ninguém vai fazer por você. Ainda que faça o que você não fez, você vai ser cobrado pelo que não fez. Deus não vai chegar lá, você não fez, mas eu vi seu esforço, pediu para o outro. Você até orou para o outro fazer no teu lugar. Uau, parabéns. Não vai. Não vai. Fala assim, eu mandei você. Você não fez, eu tive que usar você para mandar outro, porque você não fez. Que valor nós damos aos propósitos de Deus, que Deus já sinalizou em nossas vidas? Nós temos investido tudo para propulsionar esse propósito na nossa vida, porque no fim, querida, o que prevalece, como diz Provérbios 19:21, é o propósito dele, não os nossos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mas nós gastamos mais tempo correndo atrás do propósito de quem? Nosso. Ainda que saibamos que por melhor que seja o nosso, mais bem intencionado, o melhor do mundo, não é maior e melhor do que os propósitos de Deus. Segundo destaque do texto, foco. Prossigo para o alvo. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que assim, desfocado, né? É tanta coisa para a gente focar que o necessário a gente não foca. Ele está fora de foco. São muitas coisas que estão ofuscando a nossa visão, alguns usando a própria palavra, como Satanás usou contra Jesus lá no deserto. Ele tentou tirar Jesus do foco. Jesus tinha um propósito, ele estava afinado com o seu propósito e o Pai, ligado, sabia qual era, estava decidido, mas agora ele tinha um foco, ele tinha que olhar para aquilo. E vem Satanás dizendo, bem, né, e ele vem com coisa pesada, usando a palavra, você é filho de Deus, causando confusão, dúvida na mente. É assim que ele vem. Se o pastor te amasse mesmo, você não estaria no ministério do banheiro, né? No ministério do gourmet, trabalhando. O pessoal está tudo ouvindo e participando. Tem alguns que tem que ficar ouvindo pedaços das ministrações, e eu estou vendo a alegria deles, glória a Deus pela vida deles. Mas se o pastor me amasse, eu era o ministro de louvor da igreja, eu era como o Johnny, que tem toda essa, você anda com ele, a gente fica cheio de coisas, que o diabo dessas coisas que vão roubando o nosso foco, quando o foco começa a perder, querido, o propósito vai com ele. Não existe propósito sem foco.
E para que serve o foco também se não tiver um propósito? Num mundo tão acelerado, querido, com tanta gente correndo atrás de atenção, é muito fácil a gente se prender com a nossa rotina diária. A rotina diária é bom para tirar foco, porque o foco geralmente é algo que foge desse convencional. Esse foco das coisas que Deus dá, às vezes tem pouco a ver com o mundo e o momento, ou o lugar que nós vivemos, tem pouco a ver, é diferente. Abraão, você está acostumado com a sua, segundo alguns dizem que uma louçaria, né? Você está acostumado com a tua loja, com a tua fábrica aqui, né, de Santinho, não sei do que era lá, né? Você está acostumado aqui, mas é o seguinte, vou te mandar para um lugar, para onde? Não sei, vai indo que eu vou te mostrar. Quanta diferença da rotina do homem. Paulo, o negócio agora vai pegar para o teu lado, e vai ficar diferente do que você fazia, só um pouquinho. Você que caçava a gente para matar, agora você vai ser o caçado. Todo mundo vai querer a tua pele. Você vai ver como é bom sofrer por amor ao meu nome. Muda ou não muda? E se o propósito não estiver bem definido, querido, é essa hora que o foco vai embora, ou que o propósito vai. E o mundo está aí. Então é fácil a gente se distrair e perder de vista o nosso verdadeiro propósito na vida, que é a nossa adoração, nosso serviço, nosso amor a Deus acima de tudo. Mateus 22, 37, e disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Sim, querido, nós somos instruídos a correr a nossa corrida com os nossos olhos voltados para Cristo. Se isso aqui não estiver certo no nosso coração, as demais coisas não fazem sentido. Se quem te mandou, quando um patrão não faz sentido para a sua vida, o que ele manda faz menos. Se Deus não ocupar o centro da nossa vida, o que Ele manda menos ainda, o que nos comissiona menos ainda. Então nós precisamos correr, querido, com perseverança, essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. A pergunta é: como que nós podemos resistir a esse fascínio do mundo e manter o nosso foco em Jesus? Como? Primeiro, comprometendo-se com a palavra de Deus. Quem não gosta de Bíblia, pouco ama a Deus, pouco, ou eu diria, pouco conhece a Deus. É impossível que um crente esteja, consistentemente na palavra e não ter a sua atenção voltada para Jesus. Não dá, não combina. A Bíblia diz: são as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. 2, desenvolva uma vida de oração. Ao falar, querido, com o Senhor ao longo do dia, você naturalmente vai se concentrar nele. Quando eu estou falando com a Márcia, se vier outro falar, eu vou continuar falando com ela, eu estou concentrado, eu estou num diálogo com meu amor. Vem outro, pode ter uma atenção, mas é ela a minha atenção. Eu vou me aprofundando nessa intimidade, nesse conhecimento. E orar, querido, não é... A gente tem o costume de orar quando a coisa pega. Quando o negócio pega, eu preciso de oração. Pare de precisar tanto de oração e atenda um pouco quem precisa, meu querido. Então, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, a ordem é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ou seja, está sempre numa atitude, está sempre numa atmosfera de adoração, uma atmosfera de oração. 3, confie no Senhor como seu único protetor. O salmista diz: os meus olhos elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Salmo 25,15. Então, depois que a gente compreende esse perigo espiritual que nós vivemos todos os dias, aquilo que nós enfrentamos todos os dias, nós vamos focar muito mais em Jesus. Ele é o nosso Salvador, o nosso protetor. Ele é o único que tem o poder de nos libertar, de nos salvar, de nos guardar de todo perigo. Quando nós confiamos nele, nós queremos estar com ele. Fala para uma criança que você é o herói dela. Pode ser bombadão, vai lá e fala para o filhinho aí do mais fraquinho, ou mais fraquinho não, o menorzinho, né, o mais franzino aqui da igreja, que você é o herói dele. Aqui você vai levar talvez um, né? Porque o herói dele é o pai dele. O que guarda é o que protege.
Uma criança se perde na praia, pode vir o forte que for, o polícia que for, o bombeiro que for, ele quer o pai. É o seu protetor, é o que guarda, que protege. 4, reconheça a sua necessidade e o Senhor como fonte de todas as coisas boas que acontecem com você. Porque o Senhor é o Senhor de coisas boas, mas quando vem uma ruim, para tirar você, de um estado miserável, a gente acha que não é. Aconteceu isso de ruim, quanta coisa ruim aconteceu na minha vida, que depois eu entendi, uau, se não fosse isso, querido, eu não estou aqui em Irati por coisas boas, não, foi porque as coisas ruins mesmo aconteceram. E Deus aproveita tudo isso, quando nós entendemos o seu propósito, quando nós focamos nele. Paulo, ele escreveu em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procura as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, querido, esses versículos que nós lemos aqui, eles nos desafiam, eles nos impulsionam a buscar essas coisas que são lá de cima, as coisas que são do céu, não nas coisas que são da terra, nas coisas que são de Deus. Agora, você imagine Jesus passando por aquele momento decisivo ali para a humanidade, momento terrível, momento de sofrimento, dor, traição, momento de abandono, de injustiça. Aí bem no momento que Jesus falava sobre isso, que ele ia passar com os seus discípulos, quem é que levanta, achando que estava abafando a banca, achando que vou testificar que eu sou um bom discípulo dele, e disse assim, isso nunca acontecerá com o Senhor. Essas coisas ruins que o Senhor está falando, Deus me livre, não vai acontecer, Jesus, não mesmo. Você já pensou, querido? Se fosse eu e você, esse é meu amigo, esse é meu amigo, sabe a dor e as injustiças que eu estou sofrendo, só ele levantou para dizer que de maneira nenhuma ele vai lutar por mim, ele vai meter a sua espada na orelha de Malco, ninguém vai me levar, é tudo que eu e você queria ouvir, não é? O cara é meu amigo, me defendeu. Se Jesus tivesse ficado nisso, querido, se ele tivesse ouvido Pedro, se ele tivesse sentido pena dele mesmo, que é o que nós muitas vezes fazemos, só o Kelly viu, minha coitadice, só ele sentiu a minha dor, mas era o momento da minha dor necessária, para não perder o foco, não perder o alvo. Então muitas vezes o que vem te salvar, na verdade está te afundando, querido. O que vem me salvar, pode me levar para o buraco. Está entendendo, querido? Jesus fez o contrário. E aí a gente fica indignado, né? Ele olhando para Pedro, Satanás. Pedro ouviu aquilo, não foi fácil ouvir aquilo não. Ele não falou para Pedro, falou para o que estava usando Pedro. Mas Pedro ouviu, a não ser que ele estava endemoniado, eu acho que não, né? Não tem nada aqui. Por que tudo isso, querido? Por amor a nós, o seu propósito. Ele estava focado nisso, ele estava determinado a cumprir aquilo para o qual Deus o tinha chamado. E isso foi o único motivo dele nunca desistir. Ele sempre falava, estou aqui obedecendo ao meu pai, o que ele mandou eu faço. Eu falo o que ele mandou, eu faço o que ele falou, e eu vou até as últimas consequências. Quando nós, querido, focamos no propósito de Deus para nós, isso nos dá força para continuar. Se você, querido, mantiver o seu foco na visão que Deus te deu, se você parar de olhar as distrações do caminho, se você não der atenção aos problemas que vão surgir, às decepções que você vai ter com pessoas nessa trajetória, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E sabe o que é melhor? Nesse lugar existe um prêmio para aqueles que não desistem, aqueles que não se retrocedem. Existe um prêmio. 3, destaque, liberte-se do passado. Isso pega, querido. Meu Deus. Área. É o que me fez alguma coisa, é o que me falou alguma coisa, é o que me magoou, é o que me chateou, é minha sogra, é meu irmão, é meu tio, é meu compadre, é meu padrinho, é meu avô. Quando morreu do avô? Faz 75 anos que morreu o meu avô, mas eu estou vivendo grudado no calcanhar do meu avô, que já não tem nem mais osso. Fui enterrado com ele, está difícil sair dessa cova maldita.
É assim ou não é, querido? Que muitos de nós não conseguem sair de um poço de lamentações, num poço, querido, de decepções, de injustiças que nós sofremos. É assim, querido. Esse mundo não é um mar de rosas. Esse mundo não é uma maravilha. Se fizeram o que fizeram com Cristo, eu e você queremos o quê? Fizeram com o Rei da Glória, com aquele que tinha todo o poder, e que muitos viram o poder que ele tinha, e nem mesmo assim deixaram de fazer o mal que fez. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Querido, nós precisamos ter certeza, o passado é somente uma lembrança, e é aí que ele tem que ficar. Se ele não permanecer assim, ele vai transformar a nossa vida, as nossas emoções num monstro aí que vai atormentar a nossa vida no futuro até a morte. Até a morte. Quem não mata o passado vai morrer pelo passado. E eu não estou falando de coisa ruim. Paulo tinha muita coisa, muita lembrança boa. Paulo já era um estudioso da Bíblia, mas ele considerou até isso tudo lixo para poder alcançar algo mais precioso, um prêmio maior do que ter só conhecimento, mas não ter unção, não ter presença, não ter o Espírito Santo. Toda e qualquer conquista é nada se Ele não estiver conosco. Se o plano dEle não estiver conosco, querido, não adianta nada. Não podemos deixar o passado tomar conta do nosso presente. Fatalmente, ele vai nos levar para o futuro de morte, querido. Uma coisa que nós podemos trazer do passado são as experiências, que se a gente soubesse lidar direitinho com elas, elas seriam grandes aliados para o nosso futuro. Como precisamos das experiências dos outros, mas nem isso, às vezes a juventude não quer hoje. Coisas boas que podem nos tirar de cada enroscada, querido. Paulo estava dizendo: eu não vou carregar o passado nas costas, eu não serei destruído por memórias que me comprometem no meu destino, no meu futuro. Tem coisas melhores me esperando. Para que eu vou ficar carregando? Não. Ele mesmo, sabe que uma coisa que eu fiquei pensando enquanto ministrava, enquanto eu preparava isso? Espera aí, eu encontro com Jesus, fico cego, o cara me manda para a casa do cara que eu estava querendo matar. Agora esse cara que me direciona a vida. Aí o cara que me tira do mundo que eu vivia diz que agora eu vou ver como é que é bom sofrer. Parece que o cara já nasceu para ficar com um ponto de mágoa na vida. Sabe, querido, talvez teu pai disse coisas para você tão erradas, tão absurdas, porque ele não sabia as certas. Mas se você continuar vivendo por causa dessas palavras, magoados, decepcionado com seus pais, isso não está fazendo você viver, você está morrendo, não está vendo? Está morrendo. Vai lá, se tiver oportunidade, agarre esse homem, enche ele de beijo, peça perdão, peça perdão, peça perdão, perdoa, porque isso pode matar. Ele mesmo diz, Paulo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo aos Coríntios 5,17. Isso implica, querido, em deixar de carregar o peso de coisas que já foram superadas. E aqui, às vezes, nós insistimos em não nos desapegar. Muitas pessoas, elas não conseguem avançar justamente por isso. Ficam presas no passado. Lembra da mulher de Ló? Se você quer ficar preso, não é nem ir para trás, querido. A mulher olhou para o passado e ela virou uma estátua do sal. Sabe o que significa a mensagem para nós? Não foi para frente e não foi para trás. Não fez mais nada. E o crente que não decide apagar os seus passados, deixar aquilo lá, não vai mais prosseguir. Não vai. Não consegue nem voltar, porque passado não se volta, só lembra e não consegue prosseguir. A pessoa, ela vive remoendo ali o passado, não tem como ter essa visão do futuro. Por quê?
o passado sempre quer te levar para lá. E só o presente é que tem poder de propulsionar você para o futuro. Então vamos nos libertar do passado hoje, amém? Amém? Libertar do passado. Era tão gostoso. Lembra aqueles homens lá que tinham saudade do templo? Era tão bom. Mas agora é melhor. Existe uma glória da segunda casa. Existe uma glória melhor. Existe uma glória. Agora você tem o Espírito Santo. Ele te ajuda, ele te lembra, ele te consola, ele te alegra. Ele ri, chora com você. Uau, querido, que coisa maravilhosa. Muitas pessoas não conseguem avançar por isso, querido. Então vamos nos libertar disso. E eu quero te dizer que o seu futuro pode não ser o melhor, mas eu posso garantir para você que será muito melhor do que o seu passado. Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse mundo, do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do teu passado não se pode comparar com a glória que há de ser revelada para você e para mim, querido. João 14, 2 e 3, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer melhor do que isso? Quer melhor do que isso, querido? Vale a pena ficar no passado? Passado tem um poder tremendo para roubar a sua eternidade. Porque a sua eternidade, querido, se ela ficar lá, ela é freada lá. Eternidade não tem passado, futuro e presente. Mas eu tenho aquele poder para prender ela lá. A minha eu tenho. Só eu, só você pode enterrar a sua eternidade lá no túmulo com seu ex-marido, com a sua ex-esposa, com seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua sogra, seu sócio, seu ex-sócio. Só eu. 4 e último, resiliência. É a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar a algo que não deu certo ou alguma mudança. O versículo 13 na parte B, avançando-me para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prossigo, eu fui consultar no grego, é correr com determinação. É a figura de alguém que numa corrida dispara ao lugar da chegada. Você sabe um corredor? Eu lembro, querido, quando eu joguei bola profissional, né? Pode rir, não tem problema, né? E aí foi um pouco depois que eu conhecia mais, 60 quilinhos, pensa no gatinho, muito. Até hoje a memória física, a memória muscular existe, mas é só a memória mesmo. O atleta ficou lá no passado, eu não quero lembrar mais dele, né? Porque senão eu não vou fazer um novo Ney. Em nome de Jesus vai sair, amém? Vamos enfrentar uma bariátrica, quer dizer, né? Jejum não dá de bariátrica. Deixa eu ver o que eu estava falando. No grego. Não, é resiliência, mãe. Então, o jogador que eu estava falando. Vocês também estão tão esquecidos quanto eu. O jogador que você não tem noção o que se gasta de energia quando a gente quer ganhar. Quando não quer ganhar uma partida, chega os caras inteirão. Chega assim, os caras inteirão. Até um sarro de atacante, meia, que era a posição minha que corria muito. E dos outros, o cara chegava assim, não estava nem suado. A gente chegava arrebentado, arregaçado no vestiário. Mas quando você quer ganhar a partida, não importa se o time está ruim, você fica louco. Aí quando você acaba a partida, você vai em casa, você quer morrer de cansado, você está esgotado, exausto, porque você quer ganhar a corrida. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos chegar lá no prêmio inteiro, sem nenhum arranhãozinho. Nós queremos chegar lá sem nada, cabelinho penteado, cantando eu sou mais que vencedor, glória a Deus. Não, querido, esse é só um caminho. Eu me lembro, Djalma, que eu tive um sonho há muitos anos no começo da minha conversão, e que eu caminhava por um caminho, e tem tudo a ver com o que eu estou pregando. E nesse caminho eu gosto muito de moranguinho.
morango, esse moranguinho, nesse caminho ele era forrado de moranguinho dos dois lados, era um caminho estreito, e ali naquele caminho chovia pedras enormes, rochas enormes, eles caíam na minha frente, atrás, do lado, e eu prosseguia, eu passava por cima daquilo, mas eu assustava menos, o meu susto era menos com a pedra, era menor do que minha vontade de catar moranguinho. Moranguinho era a minha distração. E quando eu ia pegar o moranguinho, aquele que fala do meu lado sempre direito, batia assim: não, prossiga, não pare. E eu doido para comer aquilo, estava babando. Você vê que aquelas coisas terríveis acontecendo ao meu redor, mas eu estava querendo era sair do foco. Enquanto aquela palavra está dizendo: não, vá. E a Bíblia diz, não sei onde está o texto, se alguém lembra, olha, quando você ouvir atrás de você, né, quando você estiver aí querendo sair do caminho, sempre você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: não, esse é o caminho, anda por ele, vai por ele. Então, querido, resiliência é extrair dos nervos e músculos e pulmões toda a nossa capacidade. Jesus passou por isso. E Paulo ele está dizendo: eu tenho um propósito, eu estou focado nele, eu estou determinado a vencer, para ganhar o prêmio que me foi oferecido, que me foi prometido. Queridos, esse mimimi que nós estamos vivendo não combina com o cristianismo, não combina. Vamos parar, querido, vamos voltar a uma igreja, vamos ganhar essa cidade. Você sabe que o mimimi, por causa de uma magoazinha, por causa de uma coisinha, pode fazer você perder milhares de vidas para Jesus. A pessoa João Marcos, com mimimi com Paulo, não teria ouvido: traga ele é útil para mim. Jesus com mimimi com Pedro: você vai me negar? Negou. Todo mundo correu da raia. Mas ele tinha um propósito, estava focado e resiliente, e não ficou olhando no passado. Esse cara já me magoou. Até Judas, se tivesse arrependido, era para estar no céu, aquele infeliz. Paulo estava dizendo: eu tenho um propósito, eu estou focado nele, estou determinado a vencer, eu vou ganhar esse prêmio, não vou ficar com mimimi. Sabe, não combina com o cristianismo, não vai dar certo, não está no nosso vocabulário. Não, isso nunca, querido. Então retroceder, nunca desistir, jamais, porque você já colocou a sua mão no arado. É fácil a gente cantar: queimei minhas carroças. Como é que é a música? Eu já coloquei. Como é que é a música, gente? Por favor. Despedi do meu pai, mas não sai de casa. Queimei minhas carroças, mas se queimar, só o cabo do arado já está brigando. Afundei meu barco no cais, pelo amor de Deus, nem toque na minha lancha, nem toque no meu barquinho. Mas nós cantamos. Mas na hora de afundar o barco mesmo, eu admiro, né? Quando Elias chega em Eliseu assim: você já sabe o que eu te fiz. E o cara nem fica perguntando, fazendo um curso de 6 meses, não fica perguntando: qual é, o que é mesmo essa capa? Não. Ah, você sabe? Sei sim, vou atrás, eu sei. E aonde você for, eu vou. Uau, querido. Então nós vivemos em tempo de muitos desertores, mas também de muitos que estão se despertando para o novo de Deus, independente se o novo não for como eles desejam. Resiliência, querido, é a gente não olhar para o gigante, é não dizer para Deus o tamanho do seu desafio, mas é para dizer para o seu desafio o tamanho do seu Deus. Isso é resiliência. Lutas, Davi tinha, Ana tinha, Moisés tinha, Abraão tinha, Sara tinha, Paulo tinha, Pedro tinha, João tinha, Estevão tinha, Maria tinha, Eliseu tinha, Elias tinha, João Batista tinha, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, e tantos outros, até nos nossos dias. E eu posso citar alguns com as devidas proporções, que estão perto de nós, que já enfrentaram suas lutas e perigos. Eu lembro quando eu fui na Índia a primeira vez, fomos pregar numa favela, mas favela é uma favela que você fala lá, tem 4 milhões de pessoas, porque mora 30 num cômodo só, e a gente tinha que descer do carro assim, picado. Eu ia pregar na igreja, foi a igreja que eu peguei, e aí você tinha que descer uma aqui, o carro andava mais para frente, você morrendo de medo que os terroristas pegar, descia outra aqui, ia chegando aos pingados na igreja, para ninguém ver, porque se vê, metralha você.
E eu vi naquele lugar, querido, desafio, lutas, perigos. Eu vi o pastor Ney na África, fui 2 vezes para lá. Pastor Ney, um dia eu estava lá, e à noite eu ouvi um barulho, escuta essa aqui. Eu ouvi um barulho, e eu falei, eu vou seguir esse barulho. Foi a primeira noite que eu ia dormir na África, eu não sabia que tinha hiena lá no Osney. Olha, ele estava comigo. Eu levantei à noite, ouvindo aquele barulho, e fui para aquele lugar, fui seguindo aquela voz de adoração, e fui para um lugar, mas eu não sabia para onde eu estava indo, eu estava seguindo o barulho, e fui. De noite, madrugada, 2 horas da manhã, e fui lá, e quando eu entrei naquele lugar, aquela adoração, aquele quebrantamento, eu entrei e deitei lá no chão, e todo mundo, né, eu quase que não chegava, escuro, só uma lâmpadazinha, e aqueles africanos assim, né, da cor dessa cadeira, adorando, assim, uma coisa de louco. E eu deitei lá, não tinha o que fazer, eu falei, o mínimo que vai fazer é me matar, né? E fiquei lá, fiquei, aí foi acabando, assim, não sei nem que hora da madrugada que foi acabando, todo mundo foi embora e ficou só um. E lá a igreja estava cercada de espinhos, de uns galhos cheios de espinho, que é para eles pôr o cabrito ali dentro para os leões e as hienas não virem comer à noite. Então eles fazem uma cerca grande de espinhos. E eu entrei, mas depois eu não sabia sair, porque estava muito escuro. Eu não conseguia voltar para a base, que dava lá uns 500 metros mais, né, Alex? A casa do... E aí eu fiquei lá, e eu imagino, primeiro dia, eu não sabia, não, eu só sabia falar uma palavra, que era pastor dele, Tchungad. Aí o cara viu eu lá tentando achar no meio daquelas moitas, palpando, ele me falou não sei o que eu também não entendi, eu só falava Tchungad Osney, né? Aí ele pôs o farolete, me seguiu. Eu cheguei no Osney, o Osney soube que eu fui lá no outro dia. Você está louco, cara? Se a hiena te pega, te come. Mas eu estava igual, sabe o pica-pau? Que vem aquela fumacinha, ele fica assim. Eu estava indo naquela adoração. E fui bater lá, cara. Foi a experiência, né? Eu também nem sei porque contei essa história, mas está valendo. Foi um testemunho. Para mostrar para você que esse lugar é um lugar de perigo. A nossa pastora Denise, missionária, que já esteve lá na África, Índia, Camboja, hoje está na Tailândia. Eu vi de perto muitas das dificuldades dessas pessoas, mas também vi a resiliência deles por causa do amor ao chamado. Eles estão avançando, querido. Mas aonde eles estão lá não começou hoje, aonde eles estão. Eles já estavam vivendo isso. Um dia eles foram também propulsionados e lançados para esse propósito. O que é que você vai ser depois, querido? Pode começar hoje, amém? O seu destino, o seu propósito pode ser impulsionado hoje. A palavra de Deus, ela não promete um futuro fácil para chegar lá. O que é certo é, a sua resiliência será recompensada no céu. Ela será premiada, como disse o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero concluir falando do nosso amado Jesus, incomparável, né, no seu sofrimento, mas incomparável também na sua glória. Não houve, querido, alguém mais resiliente do que ele. Ele sofreu todas as nossas injustiças, nossos medos, nossos pecados. Ele não desistiu. Isaías diz que como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele se abdicou do passado de glória junto do Pai. Ele se fez como um de nós. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi focado, determinado, ele foi até as últimas consequências. Lucas 22, 42, ele diz: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Para quê? Para cumprir um propósito determinado pelo Pai. Qual era o propósito? A morte na cruz. A morte na cruz. Isaías 53:10, na NVT diz: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor.
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Foi o Senhor que entregou seu filho, foi o Senhor que o ofereceu. O plano dele, o projeto, o propósito, Jesus entendeu. O plano de Deus era esmagar o seu filho e causar-lhe dor, porque tinha que ser assim. Jesus, querido, ele sabia disso, ele sabia do seu propósito. Ele gritou o seu desamparo, o seu sentimento de desamparo. Ele expôs o seu sofrimento. Pai, muito difícil, está doendo. Tem alguma forma, algum jeito de não ser assim? Mas eu estou disposto a cumprir o seu propósito. Estou disposto a cumprir o seu propósito. Não quero que seja a minha vontade, mas a sua vontade. Qual é a sua vontade? Ele sabia, querido. Jesus sabia perfeitamente o seu sofrimento. Sabe por quê, querido? A sua decisão era tão louca, tão absurda, assombrosa, assustadora, para nos ensinar essa realidade, nos ensinar essa verdade, que nós, querido, não precisamos e não podemos caminhar sem um propósito. Ele estava dizendo: olha, aquilo que vocês não têm como suportar, não tem como aguentar, para cumprir aquilo que é necessário para a salvação, eu estou fazendo, para que vocês entendam que há um propósito para que vocês completem a salvação de vocês. Há algo que vocês podem fazer, o que vocês não podem eu já fiz. Sabe, querido, não há nada, absolutamente nada de novo que Deus tenha que fazer para completar. O projeto está consumado, o projeto está pronto, está tudo consumado. O homem não precisa de mais nada para ser salvo, já está tudo feito. Tudo feito. Mas ele traçou algumas coisas que nós precisamos fazer para entender que a nossa salvação ela não está só, ela não é intrínseca só a nós, ela não está só para nós, tem um propósito maior. Deus entregou seu Filho para que eu e você recebêssemos esse propósito de, junto com o Espírito Santo, recebendo as informações, a sabedoria, a graça do Espírito Santo, cooperar com Ele para que uma família de muitos filhos, a imagem e semelhança do seu Filho, viesse a Ele. Não lute pela sua salvação, entregue sua vida a Jesus e está tudo bem. Compreenda o propósito, que isso vai fazer com que você não perca aquilo que você já tem direito em Cristo Jesus. Há um propósito. Você não foi salvo para sentar numa cadeira e ficar assistindo culto todo dia, para você ficar orando o dia inteiro e ficar lendo Bíblia o dia inteiro, jejuando 150 dias por ano. Não, há um propósito. Isso tudo faz parte de coisas que abrem, princípios que abrem portas para você cumprir um propósito que é maior do que isso. Tem um propósito maior do que jejuar, tem um propósito maior do que ler a Bíblia, tem um propósito maior. A gente lê, a gente ora e jejua para alcançar esse propósito. Isso é o manual que nos leva ao propósito. É o que está escrito lá. Fica fácil. Aleluia. Diga: eu tenho um propósito. Eu tenho um foco. Não ficarei preso no meu passado. E eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu sou um resiliente, eu sou um vencedor,
E eu vou conseguir, porque eu tenho o Espírito do Deus vivo trabalhando em mim, operando em mim. Aleluia. Feche os teus olhos, querido, enquanto adoramos ao Senhor uma canção. Feche os teus olhos e medita um pouco a respeito do que você ouviu, que ninguém de olho aberto. Se você sentir uma necessidade de ajoelhar-se no seu lugar, faça isso.